Êxodo, capítulo de número 13, e eu quero ler os versos 17 a 22. Êxodo, capítulo 13, dos versículos 17 a 22. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nós vamos pensar por algumas semanas sobre como Deus nos conduz pelo deserto, como o Senhor trata a nossa vida no deserto. E quando a gente fala sobre deserto, na nossa cabeça rapidamente já vem aquela região de terra seca, uma região sem vegetação e inabitável, porque é exatamente isso que o deserto é. O dicionário diz que deserto é uma zona árida, com precipitações atmosféricas irregulares ou escassas, vegetação inexistente ou rara, relevo formado pela alteração de determinadas rochas e desprovida de habitantes permanentes. Então, quando a gente vai para o dicionário fala para nós o que é deserto. Na nossa cabeça já vem aquele deserto do Saara, aquele lugar quente durante o dia e muito frio durante a noite, com aquela extensão de terra que perde de vista, inabitável, porque ninguém consegue viver de maneira permanente no deserto, fazer dali o seu lar. Não vemos qualquer tipo de vegetação e apenas alguns animais que suportam esse tipo de habitat são os que conseguem sobreviver ali. Então a gente já olha para o deserto e já pensa naquele lugar difícil, onde não é possível viver dentro daquela condição. E a Bíblia, ela fala sobre muitos desertos. Ao caminhar da Bíblia, você vê muitos desertos sendo apresentados, porque o estilo de vida era próximo àqueles lugares. Então, o deserto é muito visto na nossa leitura bíblica. Além disso, a gente olha para o deserto e a Bíblia fala de deserto como um lugar muito quente, um lugar de muita secura, um lugar habitado apenas por animais ferozes, do tipo serpentes e escorpiões. O deserto, muitas vezes, é tomado como um lugar de refúgio, para onde se fugia para poder ficar isolado. Deserto também é visto como um lugar de revelação e de chamado. Deserto é lugar de provação, de juízo, de tentação. Então, quando a gente vai para o texto bíblico, a Bíblia fala muito sobre o deserto, e é exatamente isso que o texto de Êxodo nos apresenta. Mas nós vamos também, de maneira metafórica, tomar o deserto como um palco onde a vida ou o drama da vida se desenrola. Não vamos apenas olhar para o deserto de maneira muito literal, como aquele lugar de secura, de escassez, de habitat de animais ferozes, como um lugar onde vida não progride, mas vamos pensar em deserto como sendo o palco
onde Deus nos trata, onde Deus fala conosco, onde Deus nos ensina, onde Deus nos corrige. E não é difícil encontrarmos muitos dizendo que o deserto é a escola de Deus para o cristão. E é interessante que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala exatamente sobre isso, que o deserto, ele é uma escola, não é um acidente de percurso na nossa vida, mas estar no deserto faz parte também da agenda de Deus para nós. É Deus mesmo quem nos matricula nessa escola com o objetivo de nos ensinar, de trabalhar na nossa vida. Por isso não podemos descartar os efeitos do deserto sobre a nossa vida. E muitas vezes nós estamos vivendo exatamente no deserto, passando pela secura do deserto, com sede, com necessidades, e é exatamente esse o grande objetivo. E o reverendo Hernandes, ele diz assim, que na escola do deserto, aprendemos que Deus está mais interessado em quem somos do que aquilo que fazemos. Nós temos uma tendência na nossa cultura de achar que quanto mais a gente faz, mais a gente é visto. Quanto mais a gente elabora coisas, quanto mais mão na massa a gente coloca, mais é sinal de Deus trabalhando em nós e através de nós. Não descarto essa possibilidade, mas eu entendo que às vezes Deus nos retira para o deserto para que nenhum holofote esteja sobre nós. Porque é sem os holofotes da vida que nós somos revelados naquilo que realmente somos. Enquanto luzes estiverem sobre nós, nós somos uma coisa, mas o deserto é quando todas as luzes estão apagadas e nós estamos ali somente para ser vistos naquilo que realmente somos. Deus está mais preocupado com aquilo que nós somos do que com aquilo que a gente faz. E Deus então nos leva para esse deserto, para que Ele possa revelar e ver quem nós somos de fato. Mas também na escola do deserto a gente aprende a depender mais do provedor do que a provisão. O deserto ele é ensinador, porque ali é tudo escasso. E você tem que aprender a depender de alguém que é maior e melhor e mais forte do que você. E quando nós vamos para o deserto, nós somos exatamente ensinados sobre isso. Lembre-se do profeta Elias, que foi para o deserto e ali ele teve que depender de uma fonte e de ser alimentado por corvos. Não tinha qualquer coisa à mão para ele poder dizer, isso foi o que me sustentou. Ou, trabalhei e sou sustentado pelo que eu faço. O deserto nos ensina a depender do Senhor e saber que somente dele vem a nossa provisão. Mas o deserto também nos ensina que Deus tem propósitos de nos capacitar para a grande obra. E Deus faz isso muitas vezes na leitura da palavra. Vemos como Deus leva os seus para o deserto, para que então eles possam ser ensinados, treinados e então usados pelo Senhor. Por exemplo, nós lembramos do profeta Elias, que foi para o deserto, e ali então ele pôde ser ensinado e fortalecido para lidar contra o mau rei Acabe e toda a sua corja. Lemos também quando Deus leva Moisés para o deserto, e então ele é capacitado por Deus para poder lidar contra o Egito e contra Faraó. Deus leva Paulo para o deserto, assim depois que ele é chamado naquele encontro que ele tem com Cristo no caminho de Damasco. A história diz que ele ficou 3 anos no deserto da Arábia para poder ser ensinado e então o cristianismo expandir por todas as terras. E também vemos o próprio Jesus sendo levado para o deserto para que ele pudesse também ser ensinado, treinado, instruído e capacitado para a cruz. Então, o deserto não pode ser descartado, faz parte daquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós. E eu sei que nós vivemos muito no deserto. O deserto é uma realidade na nossa vida. E pode ser que hoje você esteja no deserto. Pode ser que você olhe para a sua vida e você se sinta exatamente vivendo num lugar árido,
num lugar ermo, num lugar sem vida, num lugar sem expectativas, onde você não consegue fixar a residência, onde você sente o peso da vida. E é exatamente sobre isso que nós queremos aprender, como Deus nos conduz ao deserto, olhando para esse texto de Êxodo, quando o Senhor, com mão poderosa, liberta o seu povo da escravidão do Egito e os conduz pelo deserto. E é exatamente esse o primeiro ponto, quando a gente olha e vê que é o próprio Deus quem conduz o seu povo ao deserto. A gente olha para o texto e no versículo de número 17, a gente lê: quando o faraó deixou o povo sair. Se nós pararmos aqui, nós vamos achar que foi um evento puramente político e que o povo foi liberto porque faraó permitiu com que eles saíssem. Mas a gente tem que se aprofundar ainda mais, e eu convido você à leitura de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 8, que nos dá ainda mais luz para que a gente entenda quem de fato está por trás de todos os fatos da história. Nós não podemos olhar para isso e pensar que toda a história do povo, que a vida estava ancorada na mão de Faraó. Pelo contrário, olha o que Deuteronômio nos ensina. Porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Percebam que Moisés, em Deuteronômio, ele deixa claro: vocês não saíram do Egito porque Faraó permitiu, mas foi o próprio Deus, com mão poderosa, quem tirou vocês desse lugar de escravidão. Isso é para nos ensinar quem domina e quem controla toda a nossa história. Quem está no controle da história não são poderes políticos, não são forças desse mundo, não são habilidades humanas ou capacidades de homens. Pelo contrário, todos eles são servos daquilo que Deus deseja fazer. Então, não foi Faraó quem fez o povo sair do Egito. Deuteronômio 26, versículo 8, diz assim: e o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. Percebam então, quem é aquele que detém o controle da história nas suas mãos. A nossa vida não depende de forças desse mundo. A nossa história não está ancorada nas nossas habilidades pessoais, nas nossas capacidades, nas nossas proezas, na nossa instrução. Não dependemos de poderes humanos, de governos ou de reinos, porque todos eles dependem única e exclusivamente do Senhor. Não foi Faraó, não são os faraós da modernidade quem controlam a história da vida, mas é o Senhor que no meio do deserto está dizendo: eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho o controle exato de tudo o que é necessário, eu estou no domínio de tudo. E isso é para trazer descanso para o nosso coração, é para trazer alento e repouso, por saber que mesmo no deserto estamos ali porque o Senhor é quem nos colocou, mas principalmente seremos arrancados do deserto porque o próprio Deus é quem vai nos tirar. Então, isso nos ensina a depender do Senhor. O texto continua no versículo de número 17, dizendo: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou. Essa ideia de levar traz a ênfase de que o povo foi como se carregado por Deus para o deserto. É como se eles estivessem indo para o deserto porque o próprio Deus, como uma mãe, pega na mão do seu filho e o leva para um lugar onde ele mesmo deseja que sejam levados. Isso mostra esse controle soberano de Deus, que não simplesmente
nos tira do lugar da escravidão e agora diz: vê o que você vai fazer, se vira, vê como você vai chegar do outro lado, quais serão os seus recursos, qual vai ser a sua estratégia, como você vai conseguir chegar até lá, vê o que você consegue. Deus não faz isso, pelo contrário, o texto é bem claro dizendo que Deus é quem levou. Ele não apenas tira e controla a nossa história, mas Ele mesmo é quem nos carrega para vivermos o cumprimento daquilo que Ele já determinou para nós. Deus levou o povo pelo caminho que Ele já havia determinado que trilhassem. Não foram caminhos escolhidos pelo próprio povo. E isso faz a gente entender que os nossos caminhos são caminhos providos pelo Senhor. São caminhos que dependem do Senhor. São caminhos que dependem de Deus determinar como eles serão. A própria Bíblia, em Provérbios, por exemplo, deixa claro que nós fazemos planos. E esses planos, muitos deles estão escritos por quais caminhos nós queremos trilhar. Mas o próprio sábio continua: o coração do homem faz os seus caminhos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, por melhores que sejam os caminhos pelos quais desejamos trilhar, a convicção que temos é que todos eles dependem de Deus nos levar, de Deus nos carregar até esse caminho. Então, o texto de Êxodo nos ensina que Deus é quem leva o seu povo, é Deus quem faz o seu povo caminhar. E como Deus faz isso? Deus já tinha decidido não levar o povo pelo caminho da terra dos filisteus, apesar desse caminho ser o caminho mais objetivo e mais rápido. Apesar de ser o caminho que aos olhos era o mais curto, o que chegaria mais rápido na terra prometida, era o caminho mais prático que qualquer pessoa olharia e diria: eu vou por esse caminho. Ele é o mais fácil, apesar de ter que passar por entre os filisteus, é o caminho mais curto e também o mais seguro, porque eu não vou precisar passar pelo deserto, eu vou passar por meio de um povo, por meio de uma terra, vou contar com a segurança desse lugar e vou chegar em tempo recorde do outro lado. Mas percebam que Deus não quis que assim fosse. Deus não quis que o povo seguisse por esse caminho, porque era possível que o povo se perdesse. Se perdesse por quê? Porque eles olhariam para as dificuldades, olhariam para os problemas que estavam à sua frente. O versículo continua: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. E isso é muito característico nosso. Para poder fugir do deserto, nós procuramos por atalhos. Achamos que o caminho mais rápido é melhor. Achamos que o caminho aparentemente mais seguro é mais confortável. Só que aí nós não conseguimos prever os dilemas que esses caminhos vão colocar diante de nós. Não conseguimos antever quais são as dificuldades que serão colocadas diante de nós. E isso é puramente nosso, porque nós não temos visão além daquilo que nos é permitido ver. Deus está vendo com antecedência, e Ele já previu: se esse povo passar por entre os filisteus, eles vão ver a guerra e eles vão desanimar, o coração deles vai desfalecer e eles vão se arrepender e vão querer voltar para o Egito. Devem ir pelo deserto, o caminho mais longo, o caminho mais difícil, o caminho mais complicado, mas o caminho mais restaurador, mais ensinador para esse povo. O caminho pelo qual o povo vai poder depender somente de Deus. E você conhece muito bem a história da saída do Egito. Como esse povo, em meio à terra de escassez, precisou desenvolver, aprender a dependência do Senhor. Estamos com sede, Deus vai prover água. Estamos com fome,
Deus vai prover comida e Ele manda todos os dias, sem falta, o maná para que aquele povo pudesse ser alimentado. Mandou codornizes, porque o povo queria carne, mandou água de lugares onde era improvável vir água, e essas águas vêm como torrentes, água em abundância para servir aquela multidão de homens e mulheres. A Bíblia ainda afirma que nesse tempo em que eles ficaram peregrinando pelo deserto, as roupas não estragaram, os sapatos não ficaram com buracos ou ficaram apertados nos pés. Deus proveu tudo o que era necessário para esse povo. Deus deu tudo o que era preciso para eles entenderem que o Senhor estava diante deles, que o Senhor é quem havia libertado eles, que o Senhor é quem os estava carregando por entre o deserto. Então nós precisamos aprender que o deserto faz exatamente isso comigo e com você. O deserto nos abre os olhos para ver quem está no comando da história. É Deus quem move céus e terra, reinos, poderes desse mundo para o seu povo sair. É Deus quem carrega o seu povo. É Deus quem determina os passos que o seu povo vai dar. É Deus quem protege, quem sustenta, quem direciona a vida do seu povo. E a gente tem que entender que isso é exatamente quem somos nós hoje. Isso não ficou restrito a Israel. Isso agora é parte da igreja do Senhor em todas as eras. O mesmo Deus que agiu poderosamente no deserto é o Deus que continua agindo hoje, é o Deus que continua cuidando hoje, é o Deus que continua sustentando a minha e a sua vida ainda hoje. É Deus, tudo é sobre Ele, nada é sobre nós. Todas as coisas fazem sentido somente quando elas apontam para quem é o nosso Deus. E o deserto nos ensina isso. E você não pode passar pelo deserto sem aprender tudo isso. Você não pode dizer, eu estou no deserto, e essas coisas não fazerem sentido para você. Porque tudo isso é ensinar de Deus para nós. É educativo para mim e para você, para que a gente ame mais a esse Deus, para que a gente fique firme nesse Deus, para que a gente olhe somente para esse Deus, para que a gente viva somente para esse Deus. Mas a pergunta que a gente tem que responder é: por que Deus determinou então levar o seu povo pelo deserto? Quais são as motivações de Deus em fazer o povo trilhar o caminho mais duro e mais difícil? Você se lembra que o povo ficou por 40 anos rodeando aquele deserto. O caminho que era para ser feito em 40 dias durou 40 anos. E por que Deus faz isso? Porque Deus precisava regenerar aquela geração. Você se lembra da história e como, apesar de saber tudo isso, Deus está no controle, Deus está dirigindo, Deus está suprindo necessidades, o povo ainda era reclamão, o povo ainda abusava, o povo murmurava contra Deus e contra a liderança que Deus deu. E 40 anos é um tempo bastante preciso para que uma geração passe e uma nova geração assuma a direção. Foi necessário que essa geração de murmuradores, essa geração de gente não comprometida com aquilo que Deus está fazendo, passasse e agora uma nova geração emergisse. E você bem sabe que desses que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida. Deus fez um limpa, Deus extirpou a geração
que era reclamona, a geração que não se comprometia com Deus, a geração que queria os seus próprios negócios, a geração idólatra. Deus fez com que eles perecessem no deserto e abriu o caminho para que agora uma nova geração pudesse entrar na terra prometida. E você se lembra também como Moisés já dizia: ensina o seu filho, fale para ele do que vocês viveram, para que eles entendam que o Deus que livrou vocês é o Deus que caminha com eles. Por que que isso acontece? É para que esse povo ensinasse a geração futura a entender quem era o Deus que eles tanto serviam, para que eles servissem de guia para essa geração que estava por vir. Então, o 40 anos é regenerativo para uma nova geração. E eu não tenho dúvidas de que Deus faz isso, porque a gente bem sabe como é difícil mudar a cabeça de uma geração. É só você olhar para os nossos dias em que vivemos entre pessoas, por exemplo, que não tiveram contato com a internet, e agora você vê essa geração totalmente comprometida com a internet e com tecnologia. É difícil você fazer aquela geração que vivia sem internet entender como essa geração não vive sem internet. Uma geração passa e outra geração vai entrando na história, e Deus vai modelando as coisas a partir disso. Então Deus, nesses 40 anos de deserto, estava modelando um novo povo, um povo que agora entraria na terra prometida, um povo que agora não seriam mais aqueles que foram tirados do deserto, mas aqueles agora que seriam um novo povo caminhando com Deus. E isso é natural, a história ela é assim. Mas por que Deus conduziu o seu povo para o deserto? A resposta primária a gente já tem no finalzinho do verso 17. Para que eles não vissem a guerra, se arrependessem e quisessem voltar para o Egito. Mas a segunda razão que é dada por Deus é para que esse povo aprendesse a glorificar o Senhor. Olha o capítulo 14 de Êxodo, os versos 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Então o deserto serve também para poder glorificarmos o nome do Senhor. Deus já tinha todas as coisas muito bem arquitetadas. Vocês vão parar aqui, Faraó vai se arrepender, vai olhar e vão pensar que vocês são como baratas tontas, que se perderam, que não sabem o que fazer. Deus vai novamente endurecer o coração de Faraó para que persiga o povo, e ele será glorificado por intermédio do próprio Faraó. Aquele que era grande vai ter que reconhecer que grande é somente o Senhor. Então o deserto serve também para nos ensinar a dar glórias a quem merece glória. O deserto nos ensina toda glória, todo louvor, toda adoração é somente ao nosso Deus. Mas no deserto também somos ensinados e aprendemos a viver em santificação. Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 a 4, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias,
nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, no deserto, e por que Deus conduziu o seu povo pelo deserto? Foi para santificar este povo, para separar esse povo para ser teu. E como Deus faz isso? Humilhando, provando, para saber o que está dentro do coração, para aprender que a provisão vem somente de Deus. Passamos fome, mas Ele dá o maná. E para que isso? Para que a gente entenda que não apenas das coisas dessa terra é que nós vivemos, mas de tudo aquilo que vem do Senhor. Então o deserto nos santifica, nos separa como um povo do Senhor. É para poder separar um povo que vai compreender essas verdades e vai viver para glorificar e honrar o nome do Senhor. Para poder se entregar a esse Deus e viver para louvor e glória do seu nome. Mas ainda temos uma última razão, e isso a gente encontra lá no Novo Testamento. Lá nas cartas de Paulo, em 1 Coríntios 10, versículos de 1 a 5. 1 Coríntios 10, versículos de 1 a 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E por que então Deus envia pelo caminho do deserto? Para fazer uma distinção entre fiéis e entre infiéis. No tratamento do deserto, muitos acabam perecendo, muitos acabam se entregando, muitos acabam negociando por um gole d'água, por um pedaço de pão. Muitos acabam negociando a fé, negociando o caminhar com Deus, acabam negligenciando o privilégio de caminhar e de estar com Deus, acabam se entregando para as coisas desse mundo, acabam devotando o seu caminhar para poder ter um pouquinho mais de conforto, de comodismo e de coisas que esse mundo oferece. E o deserto é exatamente esse peneirar de Deus, esse peneirar que Deus faz, onde muitos acabam cedendo e ficando mortos pelo deserto, e apenas alguns acabam ficando e então aprendendo com os efeitos do deserto. Então por que Deus faz o seu povo caminhar pelo deserto? Exatamente para poder ensinar. E como Deus ensina? E eu repito para você não esquecer: o deserto é o caminho mais difícil, mas é o caminho onde nós vamos voltamos, tinha acabado a pilha. Então o deserto é esse momento onde nós vamos ser cuidados por Deus. Ele nos leva para o deserto para que a gente não veja a corrupção e então o nosso coração seja inclinado a voltar. No deserto nós aprendemos que Deus é glorificado. No deserto nós somos santificados e no deserto nós somos peneirados para poder ser somente do Senhor. E infelizmente a gente vê exatamente isso. Vemos isso nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Quantos estão na igreja, mas no primeiro peneirar acabam
deixando de caminhar e de servir o Senhor. Deixam de viver e de adorar o Senhor. Mas em meio a tudo isso, e partindo para o encerramento, nós vemos que, por mais difícil que seja o deserto, Deus está conosco. Não estamos sozinhos nesse deserto. Em todo esse aprendizado, vemos como Deus cuida de nós. O texto continua no versículo 18, dizendo que Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou os ossos de José, porque esse havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etam, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. E Deus, em meio ao deserto que nós vivemos, está conosco. Ele não nos deixa sozinhos pelo deserto. Pelo contrário, no deserto nós somos direcionados pelo Senhor. Para que eram essas nuvens e essa coluna de fogo, senão dar direção para o povo? Para que o povo seguisse exatamente o Senhor. Para que o povo não deixasse de caminhar com o Senhor. E é interessante que no momento em que o povo se desviou do Senhor, e o Deus, zangado com o povo, disse: Moisés, eu não vou mais com esse povo. Moisés, eu não estarei mais com esse povo. Eu vou estar com você, mas com esse povo não. E o que Moisés responde? Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés entende que sem a presença de Deus, eles não teriam qualquer direcionamento, eles não tinham qualquer objetivo. Se o Senhor não estivesse presente entre o povo, era melhor parar. E é exatamente isso que nós temos que entender, que se o Senhor não estiver entre nós, se a coluna de fogo não for na nossa frente, e se a coluna de nuvem também não nos direcionar, nós não temos para onde ir, porque nós ficamos atados sem saber qual é o caminho certo. E a gente tem que aprender a voltar ao Senhor para entender que nós precisamos dEle, que nós precisamos da direção do Senhor, que nós precisamos trilhar exatamente os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor produzem vida. E é somente Deus quem pode fazer isso. Se a sua presença não estiver aqui, Deus, não nos faça sair desse lugar, porque nós não vamos saber para onde ir. Então, Deus entre o seu povo dá direção para o seu povo. Mas essas colunas de nuvem de fogo também produzem segurança, protegem o povo do que estava por vir. Durante o dia, uma nuvem ficava sobre o povo, porque o sol era extremamente escaldante, e essa nuvem protegia a cabeça do povo. Mas à noite o deserto é extremamente gelado, e essa coluna de fogo fazia com que eles ficassem aquecidos durante essa jornada, nessa peregrinação pelo deserto. Então sabemos que precisamos de Deus não apenas para nos dirigir, mas para nos dar proteção e segurança em meio ao caminhar do deserto. É saber que a presença de Deus conosco é segurança garantida. E não vamos estar desamparados, porque o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está sustentando a nossa vida. E Deus, em meio a tudo isso, encoraja, conforta o seu povo e mostra-se poderoso com os seus filhos. A presença de Deus é tudo aquilo que nós devemos ansiar
na nossa caminhada. Não podemos achar que vamos conseguir vencer sozinho o deserto que se apresenta diante de nós. Não somos hábeis o bastante para nos autoguiar, mas dependemos daquele que cuida, que sustenta e que nos faz caminhar vitoriosamente pelos desertos da vida. Então, esse texto de Êxodo nos ensina que Deus tem o seu jeito e a sua maneira de trabalhar. E a sua maneira de trabalhar inclui o deserto. E é possível que muitos de nós estejamos vivendo no deserto, passando por crises, dificuldades. Não duvido que o que nós passamos como nação é deserto. Mas tudo isso é pedagógico da parte de Deus para nós, para nos ensinar dependência, que não vivemos apenas com o que esse mundo pode oferecer. Não vivemos a partir das palavras dos poderes e dos grandes desse mundo, mas nós dependemos do Senhor, que conhece a história, que é aquele que move reinos para o seu povo caminhar, que é o Deus que nos sustenta, que é o Deus que abre caminhos, que é o Deus que caminha conosco em meio a esse deserto, que é o Deus que nos supre daquilo que é necessário, mas é também o Deus que exige de mim e de você, nesse aprendizado, glorificá-lo e nos santificarmos para bendizermos e honrarmos o seu nome. E nisso nós nos lembramos do próprio Jesus, que passou pelo deserto, que também experimentou o que é o deserto, ser tentado por aquilo que Satanás oferece, mas venceu por intermédio da palavra. Jesus lutou com Satanás por meio da palavra. E nós também temos diante de nós a palavra do Senhor, que nos ensina a passarmos pelo deserto e vitoriosamente chegarmos do outro lado, a nossa Canaã, o novo céu e a nova terra. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu domingo. Se Deus permitir, às 18 horas estamos aqui novamente com a transmissão online do nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Oremos. Obrigado, Deus, por este culto, obrigado por este momento de aprendizado. Obrigado, Deus, porque o deserto é uma realidade na vida de todo mundo. Não há uma pessoa sequer que não já tenha passado pelo deserto ou até mesmo se encontra no deserto, passando por essa escola do Senhor. Deus, que a gente, em meio a tudo isso, aprenda a glorificar, a adorar, a honrar ao Senhor, a perceber o Senhor no nosso caminho, que a gente aprenda a viver para Ti, a adorar somente a Ti, que esse deserto que nós vivemos, ó Deus, seja para nos ensinar e ver quem está no controle. Como o Senhor abre portas, como o Senhor nos guia, como o Senhor nos sustenta. Que a gente aprenda isso, ó Deus, e glorifique ao Senhor em todo o tempo. Que o Senhor esteja conosco com a Tua igreja, que o Senhor nos faça caminhar vitoriosamente em Ti. E eu te peço, ó Deus, que nos abençoe para o culto da noite, que o Senhor nos faça estar aqui juntos para adorar e bendizer ao Senhor, mesmo de maneira online, mas com o coração em Ti, desejosos do Senhor. Pai, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.